Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e minhas amigas, com alegria, com a graça de Deus, nós queremos começar mais um programa de hoje, a Escola da Fé. Estamos fazendo um curso bíblico. Muita gente me pede isso, professor, como é que a gente pode entender bem a Bíblia, né? Então nós estamos fazendo um curso bíblico longo, sabe? Você está vendo que cada aula é um livro da Bíblia. Hoje nós vamos estudar o livro dos Juízes, ok? Então, a gente sabe que lá, depois que o povo entrou na Terra Prometida, né, com Josué, né, estabeleceu as 12 tribos de Israel na Palestina, vencendo os inimigos, como era o costume da época. Não adianta a gente querer questionar isso hoje, né? E depois que Josué morreu, vieram os juízes. São 200 anos de juízes. Não são reis, também não são assim governadores, são às vezes profetas, às vezes líderes de algum movimento dos judeus contra alguma tribo, algum inimigo. Enfim, são 200 anos que depois nós vamos ter então o quê? Os primeiros reis de Israel. Saul, Davi, Salomão, e depois vem a quantidade grande de reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Muito bem, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós possamos, Senhor, aprender com a tua santa palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos estudar hoje um pouco do livro dos Juízes. São 200 anos da história do povo judeu. Veja que é bastante coisa, né? Você que quer compreender um pouco melhor a Bíblia, é importante estudar cada um desses livros. E aqui eu vou tentar trazer para você as coisas mais importantes, certo? Bom, antes quero dizer que Canção Nova precisa de você, não é? Não deixe de fazer a sua contribuição para a Canção Nova, porque toda essa programação que você recebe em casa, toda essa programação de 24 horas, só é possível por causa da sua contribuição. Tá bem? Muito bem, vamos ao livro dos Juízes. Eu quero mostrar esse livro aqui, né? Onde você pode estudar esse assunto, os livros históricos. Nesse volume aqui, é o nosso curso bíblico de 4 volumes, que agora já está sendo lançado também o 5º volume, que são sobre os evangelhos e também algo mais, os Atos dos Apóstolos. E aqui você tem o livro dos Juízes e todos os outros livros históricos, né? Vai ter muita coisa aí para você ver. Bom, começando então a nossa caminhada. Quem é o autor deste livro dos Juízes? É um autor desconhecido. Muitos livros da Bíblia a gente não sabe quem escreveu. Isso não quer dizer que o livro não seja sagrado, o livro não seja o que a igreja chama de inspirado pelo Espírito Santo. Não, se a igreja colocou como inspirado o Espírito Santo, é inspirado pelo Espírito Santo. Porque Jesus
deu aos apóstolos esse carisma de interpretação. Muito bem, esse livro narra, como já falei, a história do povo judeu, povo hebreu, desde a morte de Josué até o primeiro rei Saul. Então o livro vai mais ou menos de 1250 antes de Cristo até 1050, ok? Antes de Cristo. Você sabe que antes de Cristo o tempo vai diminuindo, né? Diminuindo assim, numericamente falando. Bom, Josué, ao morrer, ele não deixou um sucessor. Não foi como Moisés escolheu um sucessor. Josué não escolheu. Provavelmente esse livro ter sido escrito no exílio da Babilônia. Para quê? Para apresentar ao povo, né? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse a Deus. Por que o povo foi para o exílio? O povo foi para o exílio por causa dos seus pecados, idolatria e outras coisas. Então, lá no exílio, muita coisa foi repensada, muita coisa foi arrependida, né? Bom, então, não se sabe quem escreveu o livro exatamente, mas os especialistas acham que o livro foi escrito lá no exílio, muito depois da época dos juízes. A época dos juízes foi do ano 1250 a.C. a 1050. O exílio foi lá no ano 500, né, e 80, ano 600 até mais ou menos 537. Bom, o que o livro, então, ele narra? Ele narra o seguinte: as 12 tribos de Israel já estavam estabelecidas na Terra Prometida. Josué entrou com o povo na Terra Prometida, mas o povo não tinha ainda um governo central. Eram unidas apenas o quê? Pela fé num único Deus, Javé. Né? Diferente dos outros povos de Canaã, que tinham muitos deuses e também tinham seus reis. Nesse período dos juízes não tinha nem rei e nem tinha outros deuses, embora o povo praticasse muita idolatria. O livro dos reis mostra, ou melhor, o livro dos juízes mostra que foi um período de decadência política e religiosa, de idolatria e de ameaças dos outros povos que cercavam Israel. Então tem ali os filisteus, os madianitas, os cananeus, os sidônios, os chamados heveus, jebuseus, amonitas, etc. Né? E toda vez que o povo de Deus caía no pecado da idolatria, ia adorar outros deuses, Deus abandonava o seu povo na mão dos inimigos. Nunca deixou o povo perecer totalmente, mas sempre deixava. Né? Bom, como eu disse, as 12 tribos não tinham força para impor, né, frente aos seus inimigos que vinham de toda aquela região ali da Canaã, da Terra Prometida. Né? E aí eles tinham que enfrentar esses povos. Bom, o livro ele é composto de uma série de histórias sobre vários heróis de Israel. Né? Vamos ver ali Sansão, vamos ver ali Jefité, vamos ver ali a Débora. Né? Bom, esses juízes, eles julgavam as questões do povo e também podiam exercer uma certa forma de governo, mas não eram reis, o que só vai surgir depois com Saul e com Davi. Bom, os chamados juízes, nós vamos ter os chamados juízes maiores e juízes menores. Os chamados juízes maiores, eles exerciam um papel assim de chefe militar, mas não é dada nenhuma informação sobre os juízes menores. Há uma certa diferença aí. É como, por exemplo, nós temos também no livro dos profetas, tem os profetas maiores e os chamados profetas menores. Bom, ao todo foram 12 juízes. 12. E um número interessante, 12. 12 é um número muito sagrado para Israel, né? Os maiores juízes foram Otoniel, que era da tribo de Judá, Aode, que era da tribo de Benjamim, Baraque, que era da tribo de Neftali, Gedeão, que foi famoso, né, da tribo de Manassés, Jefité, da tribo de Gad, Sansão, também famoso Sansão, da tribo de Dan, e depois os menores. Né? Os menores são vários, tem Sancar,
da tribo de Simeão, Tolá, da tribo de Issacar, Jair, da tribo de Galaade, Abezã, que é da tribo de Asser, Elon, da tribo de Zabulon, e Abidom, da tribo de Efraim. Eu gosto de repetir esses nomes aqui, sabe por quê? Para você ir guardando as 12 tribos de Israel, né? Então, a gente vê, por exemplo, temos a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Neftali, a tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Dan, né? E depois na tribo de Simeão, Issacar, Galaade, Asser, Zabulon e Efraim, as 12 tribos de Israel, ok? Bom, entre os grandes juízes nós encontramos 2 especiais, Eli e Samuel. Tanto é que vamos ter depois os 2 livros de Samuel, né? Que foram os únicos que tiveram autoridade sobre todo o Israel. Então, são 2 juízes especiais. Já expliquei que os outros juízes, eles não tinham uma ascensão sobre todo o povo de Israel. Mas a gente vai ver que Eli, não confundir com Elias, o profeta, hein? Eli, ele foi um juiz e também sacerdote. E Samuel, ok? Bom, embora eles não tinham sido chefes de exércitos, como os outros, né? Eles tinham um certo governo sobre Israel. Para vários deles foi dado o título de Salvador. É interessante. Por quê? Porque Deus usava os juízes para defender o seu povo contra os inimigos que o atacavam, não é? Os juízes chamados maiores, eles foram considerados assim, carismáticos, né? No sentido de ter uma grande influência sobre o povo, e escolhidos por Deus. Para quê? Para livrar o povo dos seus inimigos. Ou seja, Deus, ele foi caminhando com o seu povo, tirou o povo do Egito, fez o povo atravessar o deserto do Sinai 40 anos, fez o povo entrar na terra prometida, mas essa conquista não foi fácil. Não foi fácil. Foram 200 anos que esses juízes trabalharam, até que surgisse depois o primeiro rei. Então a gente percebe o seguinte: Deus vai caminhando na nossa história. Na nossa vida também é assim. Entende? Na nossa vida também é assim. Bom, no começo as histórias eram de libertação de tribos individuais, né, em um local determinado. As primeiras libertações. Mais tarde, esses heróis se tornaram libertadores de todo o Israel, né, principalmente, né, os maiores juízes, né, como, por exemplo, Sansão, né, Jefité, né, a profetisa também Débora. Bom, esses juízes, eles não tinham sucessores, nem dinastia. Então, eles não eram como os reis. Os reis tinham uma dinastia, né? Depois de Saul, veio Davi, Davi vem Salomão, e o reinado vai sendo cumprido. Com os juízes não tem. Os juízes são individuais, né? Eles não promulgavam leis, como os reis, e nem impunham impostos, como os reis. Então, eles são o testemunho vivo de que Deus jamais abandonou o seu povo. Veja, esta época foi uma época difícil para Israel. Por quê? O povo entrou na terra prometida, não tinha um governo central, os inimigos atacando o povo por todos os lados, né? E Deus então vai suscitando esses juízes. É um período muito especial da Bíblia, né? Toda vez que o povo caía na idolatria, era abandonado por Deus e caía na mão dos inimigos. Isso é uma coisa que eu não sei se todos conseguem entender. Por que Israel caía tanto na idolatria? Porque Israel, ele viveu no meio de povos todos pagãos. O único povo que era monoteísta, tinha um único Deus, era Israel. Então, o povo de Israel também, ele era tentado a querer fazer deuses, como o Moloque, os Aserás,
os Baals, não sei o quê, prestar culto a esse Deus, era uma tentação. A gente pode dizer que o trabalho mais difícil de Deus com o povo foi exatamente tirar da cabeça do povo falsos deuses. E será que hoje não é a mesma coisa para nós também, né? Deus tirar da nossa cabeça falsos deuses? Às vezes o dinheiro, às vezes a fama, às vezes a glória, o prazer, não é verdade? Bom, aí tem uma palavra da Bíblia que diz assim, lá no tempo dos Juízes: vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra, a terra em que eles chegaram, e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes a minha voz. Deus falando para o povo. Está lá no livro de Juízes, capítulo 2. Porque fizestes isso? Por essa razão eu disse, não os expulsarei diante de vós. Ou seja, não vou expulsar os inimigos diante de vocês. Por quê? Por causa do pecado, por causa da idolatria. Eles permanecerão ao vosso lado e os seus deuses vos serão um laço. É interessante, por que Deus deixa ver essa perseguição? Para que o povo mude o seu caminho, deixe a idolatria. Não é? Muito bem, continua Deus dizendo, abandonaram o Senhor para servirem Baal e Astarte. Quem era Baal e Astarte? Aqueles deuses dos pagãos. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e Deus entregou-os nas mãos dos piratas, que os despojaram, vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir. Está lá no livro dos Juízes, capítulo 2. Então, perceba que a ação de Deus usa até os próprios inimigos, né? E o livro mostra que as nações inimigas foram deixadas por Deus com um castigo da infidelidade de Israel, que foi colocada à prova. Ok? Bem, vamos para o nosso intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, estamos de volta com o nosso curso bíblico e eu quero aproveitar para mostrar a vocês aqui os volumes que nós temos do nosso curso bíblico em livros. O primeiro, né, Introdução à Bíblia e o Pentateuco. Como é que você deve ler a Bíblia? Um bom ensinamento de como ler a Bíblia. Não é fácil, né? E depois, os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois, os livros históricos que nós estamos estudando agora. Contam toda a história de Israel. Então, vai ter o livro dos reis, o livro das crônicas, o livro de Samuel, o livro dos juízes, né? O livro de Josué. Depois tem outros tantos livros, né, que aparecem aí. Temos depois os livros chamados sapienciais, aquela sabedoria da Bíblia, né? Tem muita sabedoria na Bíblia, o livro dos Provérbios, né? O livro do Eclesiástico, o Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, o próprio Salmos, né? E temos depois os livros proféticos, que são os grandes profetas da Bíblia, né? Os 4 maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois 16 profetas, que são chamados de menores, né? Muito bem. Então aí você tem esse material que pode ajudar vocês a estudarem um pouco esse assunto. Vamos em frente. Continuando a nossa caminhada aqui, né? Deus ainda continua falando para o povo que vivia no pecado, na idolatria. Visto que este povo violou o meu pacto, a aliança que eu tinha feito com seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, e não obedeceram a minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Então, veja, gente, na nossa vida também é assim, sabe? Se a gente não ama a Deus, não obedece a Deus, não serve a Deus, Deus não quer a nossa perdição. Então, muitas vezes, o que nós estamos vendo aqui lá dos inimigos de Israel, mudando o que deve ser mudado, pode ser aplicado para a gente também.
né? Diz aí o texto, por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Veja quantas vezes, está tudo aí no capítulo 2 do livro dos Juízes. Deus está dizendo para o povo, eu vou deixar esses inimigos aqui, perturbando vocês, tá? Para que vocês aprendam a lei de Deus e não fiquem aí praticando a idolatria. Está lá bem claro, isso serve de lição também para nós hoje. Sim, Deus permite em nossa vida também as dificuldades, as tentações, as provações do mal. Para quê? Para provar o nosso amor a Deus. Não podemos abandonar a Deus nessas horas, né? Muito menos blasfemar, lamuriar, quando a coisa não vai bem. Né? É o que o povo de Israel fazia. Né? A gente viu lá no deserto, né? Aquele povo blasfemando, lamuriando. Bom, as narrações, um parênteses que eu quero fazer aqui, mais uma vez. Mais uma vez por quê? Porque já falei disso daqui. As narrações violentas que nós vamos encontrar no livro dos Juízes são bastante ações violentas. Né? Como em todo o Antigo Testamento, na tomada da terra prometida. Isso pode nos assustar. Né? É preciso lembrar, veja bem, que nós estamos no tempo da lei do talião. O que é a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Onde as tribos vingavam os crimes e onde a crueldade era usada para reprimir os abusos e as infiltrações, as infrações ao direito comum. Então, é uma civilização ainda muito primitiva e com uma consciência moral muito imperfeita. Então, quando você ler a Bíblia, você tem que ler dentro desse contexto. Mas como é que Deus manda matar todo aquele povo? Criança, homens, mulheres, até animais. Não é que Deus mandasse fazer isso. Deus é amor, sempre foi amor e Deus não muda. Aquele povo, na mentalidade dele, na mentalidade da época, agia daquele jeito. E Deus entrava na história daquele povo. E Deus não tinha como mudar isso do dia para a noite, vocês entendem? Porque a cultura é uma coisa muito forte, que você não muda assim do dia para a noite. E Deus não usa uma varinha mágica e sai mudando a história dos povos assim, não, vamos mudar isso aqui. Não. Deus, ele vai acompanhando. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender quando lê o Antigo Testamento. Bom, não podemos ler, então, e interpretar as páginas violentas do livro de Juízes, que são bastante, com os olhos e a mentalidade que temos hoje, cerca de 3.000 anos depois. Sabe, essas façanhas dos juízes, né, não são modelos de comportamento e nem de atitude religiosa para nós. Não, eram um modelo de comportamento daquele tempo. Esses homens, eles viviam em um tempo de costumes muito elementares, uma época muito rude. Né? Ainda que a Sagrada Escritura narre claramente esses sucessos do povo, né? Não quer apresentá-los como exemplares para nós, mas sucesso no contexto daquela época. Eu espero que tenham entendido isso muito bem, porque senão você vai ler o livro do Juízes e você vai ficar apavorado de ver o tanto de violência que tem ali dentro. Ok? Então, nós vamos ficar com o quê? Com a fé que vence os inimigos de Deus. Hoje, quais são os inimigos de Deus? As heresias, as apostasias, esse laicismo que nós temos aí contra Deus, as oposições à doutrina da igreja, as oposições à própria igreja, todo tipo de imoralidade que se quer provar. Esses são os inimigos que hoje nós temos que vencer. Ok? Então esquece aquela violência do Antigo Testamento, tá? E viva o contexto de hoje. Bom, na vida da igreja, a experiência de libertação do livro de Juízes
é entendida como uma antecipação da ação libertadora de Jesus Cristo do pecado, da morte e do demônio. Então, veja bem, aquele povo que entrou na terra prometida, desbaratou devagarinho os inimigos ali. Significa o quê? A ação no tempo, né? A ação libertadora de Jesus Cristo, libertadora do quê? Do pecado, da morte e do demônio. Certo? Esse é um ponto mais importante de entender. Bom, o primeiro juiz que nós encontramos é chamado Otoniel. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Senês, morreu. Né? Foi o primeiro juiz. Depois da morte de Otoniel, Israel voltou a ofender a Deus, que o abandonou aos inimigos. Então veja, Otoniel foi um juiz bom, daqui a pouco vem um outro que já não é mais a mesma coisa. Então, os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor executou contra eles Eglon. Quem que era Eglon? Era rei de Moabe, dos moabitas, porque tinham feito o mal aos olhos de Deus. Isso você vai ver toda hora. Né? Os israelitas estiveram sujeitos a esse rei chamado Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Se tornaram cativos. Mas interessante que Deus não abandona seu povo. De um jeito ou do outro, Deus vai depois fazer o povo renascer. Bom, depois vamos ter a história da profetisa e juíza Débora, né? Que com um ajudante dela, Baraque, vence um inimigo chamado Sísara, que Deus o entregou nas suas mãos. Então, veja, saímos de um juiz ruim, agora vem para uma juíza boa, que vai vencer os inimigos. Então, esta sucessão de luta vai acontecendo. Toda vez que o povo vivia a lei de Deus, Deus o protegia. Toda vez que não vivia, Deus o abandonava. Então, Débora, como Maria, a irmã de Moisés, né? E Hulda, que era uma outra profetisa, atribui a justiça em nome de Yahvé. Né? Débora, está escrito no texto, Débora disse ao seu ajudante Baraque: vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregará Sísara, o inimigo. O Senhor mesmo marcha diante de ti. Então, veja a fé de Débora. Vai, uma mulher, hein? Uma mulher, disse a Baraque: vai-te, porque este dia é o dia em que o Senhor te entregará o inimigo, Sísara, né? O Senhor mesmo marcha diante de ti. Então veja como é que Débora era uma profetisa, uma juíza de muita fé. Né? Então o que aconteceu? Está narrado aí no livro dos Juízes, capítulo 4, Baraque desceu do Monte Tabor, está no Monte Tabor, né, onde Jesus se transfigurou, com 10.000 homens, e o Senhor desbaratou Sísara com todos os seus carros, todo o seu exército, que caíram ao fio da espada diante de Baraque. Olha aí a fé operativa de Débora. E aí tem aquele cântico bonito de Débora e de Baraque, né? Uma das poesias mais antigas da Bíblia, que é um canto de vitória que comemora a guerra santa, onde Yahvé luta contra os seus inimigos, do seu povo, que também são os seus inimigos. Então, para o povo, o inimigo do povo era também o inimigo de Yahvé. E esse cântico de Débora exalta as tribos que ouviram o apelo de Débora, repreende as que não compareceram ao combate, aos que não compareceram. Os combatentes da Guerra Santa são consagrados a Deus, como eles chamavam de nazireus. Quem eram os nazireus? Eram pessoas consagradas a Deus. Bom, naquele dia, Débora cantou este cântico com Baraque, né? Desatou-se a cabeleira em Israel, o povo ofereceu-se para o combate. Bendizei o Senhor, reis. Ouvi, estai atentos, ó príncipe, sou eu que vou cantar ao Senhor. É um pedaço do cântico de Débora. Né? E aí a gente vai encontrar essas citações. Bom, continuando o livro
dos reis. Capítulo 6 até 8 conta a história de Gedeão, da tribo de Manassés. Muito interessante a história de Gedeão, né? Como os israelitas voltaram a praticar a idolatria, Deus permitiu que fossem oprimidos pelos madianitas e amalecitas. Está no capítulo 6 e 7 do livro dos Juízes. Essa história é muito interessante, né? O povo estava sendo massacrado pelos madianitas e amalecitas, então Deus chamou Gedeão para salvar o povo, que convocou as tribos e selecionou homens para o combate. Deus chamando um juiz para libertar seu povo dos seus inimigos. É interessante essa história, né? O anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse-lhe: o Senhor está contigo. Valente guerreiro, Gedeão, né? Gedeão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Senhor meu, como vou libertar Israel? Meu clã, minha tribo, né? É a mais insignificante de Manassés. E eu sou o mais jovem da minha família. É sempre assim, né? Deus escolhe o mais fraco, o mais jovem, tá? Mas Deus chama Gedeão mesmo. É você mesmo que vai libertar o povo. E o Senhor lhe disse: eu estarei contigo. E tu derrotarás Madiã como a um só homem. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Né? Bom, então Deus escolhe os pequenos para fazer as suas obras, a gente sabe disso, né? A gente vê essa passagem lá na carta de São Paulo, né? Aos Coríntios. São Paulo fala claro, né? É que Deus, vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, São Paulo falando, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu como também aquelas coisas que nada são. Para quê? Para destruir as que são. Assim, bonita essa frase de São Paulo, assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 26 a 29. Né? Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Então, por que Deus escolhe os pequenos, os fracos? Né? Sempre toda a história da salvação é assim, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Bom, antes, então, Deus mandou que Gedeão destruísse o templo de Deus Baal, e durante a noite disse o Senhor: destrói o altar de Baal, antes de você ir para a guerra contra os madianitas, né? de teu pai, e faz o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Então, primeiro, vão destruir os deuses falsos. Edificarás, então, um altar ao Senhor teu Deus, em cima dessa pedra, depois de a teres preparado. Então, vejam, primeiro o culto a Deus, depois vai para o combate. Gedeão pediu uma confirmação a Deus pela prova do chamado velo de Gedeão. Acho que essa prova do velo de Gedeão, né, a gente conhece, né? O Senhor disse a Gedeão, né? A gente que levas contigo é numerosas demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Bom, o que aconteceu? Gedeão ficou vacilando se era ele mesmo que tinha que conduzir o seu povo. Então ele pediu para Deus a prova do velo de Gedeão. O que é o velo de Gedeão? O velo é um pedaço de lã de carneiro, né? E Gedeão falou para Deus o seguinte: bom, se é mesmo para eu vencer esses inimigos, faça com que me dê uma prova, né, de que sou eu mesmo o escolhido do Senhor para levar esse povo à vitória. E Deus deu a ele uma prova. É o que a gente vai ver logo depois,
do nosso intervalo, tá bem? Meus amigos e amigas, já de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje conversando um pouco sobre o livro dos Juízes. Eu sei que não é fácil esse estudo, viu? É até para mim um desafio, sabe? Dar essas aulas aqui sobre um curso bíblico. Não é fácil não. Mas a gente tem que ter um pouco de coragem, né? Para ajudar também o povo a pelo menos entender um pouco, né? Nem que eu não consiga entender tudo. Por isso que eu estou indo bem devagarinho. Cada aula eu vou pegar um livro para a gente ir desdobrando. Eu queria mostrar a vocês um livro que é um resumo da Sagrada Escritura. Aqui vocês viram um curso bíblico que vão ser 6 volumes. Já tem 4 prontos, estou lançando um 5º, que são sobre os evangelhos, e um 6º, que é sobre as cartas de São Paulo e o Apocalipse. Mas aqui tem um resumo. Quem quiser ler só um resuminho, dos 73 livros da Bíblia, aqui tem a Sagrada Escritura. Faz parte daquela coleção que eu lancei há muito tempo na Escola da Fé, né? Que tem a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, né? Que são as 3 colunas onde a igreja se apoia. Quem quiser conhecer o que é a igreja, em que a igreja se apoia, essa coleção aqui, que eu chamei de coleção igreja, né? Ajuda. Bom, queria mostrar a vocês também um livro muito bom do Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, antes de morrer, deixou comigo esse livro, As Palavras que o Senhor nos Dirige. É um livro sobre o Deuteronômio. Dom Henrique gostava de pegar. Nós temos aqui o livro dele, por exemplo, dos Gálatas também. Temos o livro também deles, um outro livro deles sobre o Êxodo. Dom Henrique gostava de fazer isso. Pegava um livro da Bíblia e ele transformando em meditação. Esse foi o último que ele deixou conosco antes do seu falecimento. Ateus convertidos. Ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa: professor, como é que a gente tem que encarar um ateu para trazer para Deus? Não é fácil, né? Mas tem aqui um livro muito interessante, Ateus Convertidos. Esse livro é muito bonito. Tem aqui a história de 15 ateus convertidos, gente de peso. Por exemplo, Dr. Nathanson, que chefiou a maior clínica abortiva dos Estados Unidos. Edith Stein, judia, depois se converteu, morreu no campo de concentração, né? Aqui você vai encontrar Dostoiévski, vai encontrar, que mais aqui? Francis Collins, o maior geneticista dos tempos modernos, né? C.S. Lewis, a filha de Stalin, que foi um terror, né? A Svetlana Aleliueva, filha de Stalin, se converteu, né? Depois temos aí outras pessoas importantes, né? Paul Claudel, André Froissart. Bom, tá aí. Às vezes é difícil a gente falar para um filho sobre Deus, tá aqui, um livro que pode ajudar. E por fim, um livro que eu gosto muito, porque junta as 2 faces da minha vida, ciência e fé em harmonia. A melhor coisa da minha vida, sabe, que eu posso dizer a vocês, foi juntar a ciência com a fé. Desde pequeno eu tive muita fé, graças a Deus, fruto da minha família, meus pais, mas ao mesmo tempo eu pude estudar bastante. Eu pude fazer até um doutorado em física, né? Então eu juntei a ciência com a fé, e é esse livro aqui, A Ciência e Fé em Harmonia, ok? Eu gosto de mostrar isso aí porque pode ajudar muita gente. Mas vamos em frente, com o nosso livro do Juízo. Eu estava falando então que Deus chamou Gedeão, mas Gedeão ficou meio vacilante, né? Senhor, será que serei eu mesmo? Me dá uma prova. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um velo, que é um pedaço de lã, lá no templo, né? E se de noite com o orvalho a terra toda ficar seca, mas o velo, que é um pedaço de lã de carne, fica molhado, eu vou sentir que é um sinal do Senhor. E dito e feito. Chegou de manhã lá, o velo de Gedeão estava molhado e a terra toda seca.
Mas o Gedeão, cabeça dura, igual a gente mesmo, né? Não, Senhor, eu quero mais uma prova. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero que o Senhor faça o seguinte: o velo fique seco e a terra toda orvalhada. Sim, Gedeão, deixa comigo. Gedeão foi lá de manhãzinha, o velo sequinho e a terra toda molhada. Aí Gedeão não teve mais jeito de correr, né? Aí Gedeão foi lá e montou o exército dele. Só que tem uma coisa, Gedeão montou um exército enorme, né? Com mais de 10.000 pessoas. E Deus disse para Gedeão, né? O Gedeão, é gente demais para você levar nessa batalha aí. Você vai ganhar a batalha, você vai pensar que a vitória é sua, e onde é que eu fico? Deus não troca, não dá a glória dele a ninguém. A glória de Deus é só de Deus, né? Porque só Ele é Deus, né? Então Israel poderia se gloriar à minha custa, disse Deus, né? E foi a minha mão que te livrou. Então, gente, que coisa bonita, né? Os 20.000 guerreiros que o Gedeão tinha lá, o exército de Gedeão, foi reduzido apenas a 300 homens. E uma coisa interessante, Deus fez uma prova engraçada. Gedeão, leva esse povo todo seu para beber água. Quem beber água igual cachorrinho, você separa de um lado. Quem beber água do outro, você separa. Sobraram 300 pessoas para enfrentar o exército de Madianita inteirinho. Mas o que aconteceu? O Senhor disse a Gedeão, com os 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madian nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para a sua casa. Né? E Gedeão venceu a batalha. Enquanto os 300 homens soavam as trombetas, Yahvé fez com que todo o acampamento dos madianistas, né, cada um se voltasse contra o outro com a espada, né, e se matassem mutuamente. Gente, essa é a maneira que Deus age contra os seus inimigos. Ele põe confusão na tropa inimiga e vence a batalha sozinho. E o povo de Deus mesmo, na luta, acaba fazendo pouca coisa. Isso quer dizer o quê? Quem muda realmente as pessoas, quem toca os corações, quem evangeliza é Deus. Deus nos usa como seus instrumentos. Né? Então, essa é mais uma característica da guerra santa. Deus semeia o pânico no meio dos seus inimigos, assim também nas lutas contra os inimigos espirituais. Certo? É Deus que vence com os seus anjos. Né? E qual era o grito de Gedeão? Pelo Senhor e por Gedeão. Juízes 7:20. Pelo Senhor e por Gedeão. Vamos à frente. Está aí. Né? Então, um personagem ali, né, teve um sonho. Um dos ali do grupo de Gedeão. Que sonho era esse? Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madian, chocando-se com as tendas dele e lançou completamente por terra. Né? Os madianitas foram humilhados diante de Israel, não puderam mais levantar a cabeça, de sorte que a terra pôde gozar um repouso de 40 anos no tempo de Gedeão. Olha aí, 40 anos no tempo de Gedeão. Por quê? Porque Gedeão agiu conforme a vontade de Deus. E com 300 homens, Gedeão venceu todo o exército madianita. São essas lições do Antigo Testamento que mostram para nós o seguinte: o que vence é a fé. Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços, não, de jeito nenhum. Mas quem dá a vitória é Deus. E você observa nas obras de hoje. Olha uma canção nova, por exemplo. Eu conheci a canção nova com 10 pessoas, numa casinha alugada aqui na rua Dom Bosco, em Lorena. Hoje a canção nova está no mundo inteiro. Quem é que fez tudo isso? Essas pessoas que se uniram ao Padre Jonas e que fizeram acontecer isso na fé. Então, a gente tem que saber
extrapolar lá do tempo de Gedeão, de Sansão, para os nossos tempos de hoje, mudando o que deve ser mudado. Bom, depois da morte de Gedeão, os filhos de Israel prostituíram-se de novo com os Baals e tomaram Baal Berite por seu Deus. Olha, gente, que coisa impressionante. Depois de 40 anos vivendo com Deus ali com Gedeão, o povo volta à idolatria. O que mais impressiona, lendo a história do povo de Israel, é como Deus não desistiu desse povo, da Sagrada Aliança. Mesmo que tenha de corrigi-los com castigo, né, que são salvíficos, mas Deus não desiste. O mesmo acontece com a gente, sabe? Deus também não desiste de nós não, sabia? Não desiste, né? A gente pode desistir de nós mesmos, mas Deus não desiste de nós não. Por quê? Porque nós somos seus filhos amados, né? Tá aí. O capítulo 9 do livro dos Juízes narra uma tentativa falida de instaurar uma monarquia em Israel. Israel não tinha rei, né? Por parte de um usurpador chamado Abimeleque, que era filho de Gedeão, com uma mulher de Siquém, né? E esse Abimeleque, movido por orgulho, ele queria ser rei de Israel, mas ele acabou quebrando a cara, né? Aparece ali, inclusive, um apólogo. Apólogo é um diálogo, né, com uma lição moral. Aquele diálogo interessante que aparece lá, né, espécie de uma fábula que aparece na Bíblia, né, usando as plantas, os animais em cena, né, que ilustra a história de Gedeão e Abimeleque, que era seu filho, usurpador do poder. Essa história é interessante, né? As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las. E aí disseram para a oliveira: você quer reinar sobre nós? A oliveira disse: não, eu por acaso vou renunciar o meu óleo, né, da oliveira, que constitui a minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? Não, não quero ser rei nada não. Então chamaram a figueira. E você, figueira, você também quer ser nosso rei e tal? A figueira: poderia eu, porventura, renunciar à doçura dos meus deliciosos frutos, figos, para colocar acima das outras árvores? Não, não quero. E aí as árvores disseram para a videira, que faz o vinho, né? Vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: não, poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus, dos homens, para colocar-me acima das outras? Resultado: ninguém quis, né? E todas as árvores disseram então ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: ah, é? Então que saia fogo desse espinheiro e devore os cedros do livro. Está lá no livro dos Juízes, capítulo 9. Ou seja, ninguém quis abrir mão, né? Então o que acontece? Os maus tomam conta. Aí o Abimeleque se tornou rei, né? E aí diz: ah, é? Então agora desse espinheiro vai sair fogo sobre vocês. É uma lição para todos nós também, né? Se a gente não fizer a nossa parte, todo mundo corre de cumprir a missão que tem que cumprir, o que acontece? Os maus. Isso me faz lembrar aquela frase do Martin Luther King, né? Aquele pastor americano negro, né? Maravilhoso, que disse: eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos violentos, eu não tenho medo dos corruptos. O que eu tenho medo, sabe o que é? É do silêncio dos bons. Os bons ficam quietos, aí os maus tomam conta. Isso aparece aqui no livro dos Juízes. É interessante, né? Como essas coisas acontecem. Bom, depois vamos ter outros juízes. Jefté enfrentou os amonitas, novamente por causa da infidelidade de Israel a Deus. Quando reconheceram o seu pecado, o Senhor os perdoou, suscitou a Jefté para livrá-los das ameaças, né? Depois vamos ter outros acontecimentos. Jefté fez ao Senhor este voto: se me entregares nas mãos dos amonitas, aquele que sair das portas da minha casa
ao meu encontro, eu vou sacrificar a ti. Uma coisa sem pensar, né? O que aconteceu? A primeira pessoa que Jefité encontrou foi a sua filha. Como ele tinha prometido a Deus, naquele contexto lá, ainda meio paganizado, ele acaba sacrificando a filha. Essas coisas nós vamos encontrar aí no livro, né, do Juízes. Bom, depois tem a história de Sansão, uma história famosa da tribo de Dan, lutou contra os filisteus, porque, de novo, o povo de Deus se entregou à idolatria e Deus, então, entregou nas mãos desses inimigos. A história de Sansão a gente conhece muito bem, né? Conta a história dele, né, do seu nascimento até a morte, a vida de um herói local, que é forte como um gigante, fascina as mulheres, mas que acaba sendo enganado por elas, né? Que coisa impressionante, né? Deus tinha dado para ele, né, Sansão, o poder, né, que simbolizava os seus cabelos, né? E ninguém lá dos filisteus descobria por que Sansão tinha tanto poder, né? Bom, aí o que aconteceu? Infelizmente, Sansão, que era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, que tinha sido estéril, né? Interessante, para defender o povo. Infelizmente, Gedeão, depois, ele é traído por uma mulher, né? Dalila, uma mulher que era dos inimigos, era dos filisteus. Veja, gente, o perigo que tem para todos nós. Os homens de Deus também podem ser traídos, né? O que aconteceu com o seu Gedeão? Né? Ficou encantado com a mulher embriagou, né, o Sansão, né? E aí ele contou para a mulher qual era o segredo dele, a cabeleira. O que a mulher fez? Cortou os cabelos de Sansão e Sansão perdeu todo o poder que Deus tinha lhe dado. Não é que o poder estivesse na cabeleira de Sansão, é que era um sinal de consagração. Muito bem, aí nós temos rapidamente, gente, a história do Juízes. Tem muito mais coisas para você ler, né? E degustar devagarinho esse livro, que é um livro muito importante na Bíblia. Como eu falei, 200 anos da história do povo de Israel. Não pode ser, né, desprezado. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que os sacerdotes e diáconos nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.